Amém, queridos? Glória a Deus. O tema do nosso estudo de hoje é Santa Ceia ou Ceia do Senhor? O que a palavra ela nos diz? Antes de respondermos, vamos ao que a Escritura diz. Mas antes de falar da Escritura, eu quero dizer para os irmãos e para a igreja que o pastor Elvis Guimarães nunca foi contra a comunhão do corpo de Cristo. Até porque a comunhão do corpo de Cristo ela é bíblica. Agora, eu sempre fui permanentemente contra, algo chamado Santa Ceia. E vou explicar a diferença das duas à luz da Bíblia. Primeiro, quando nós pegamos a nossa Bíblia, nós sabemos que ela não tem divisão de versículos e capítulos. Quem sabe disso, diga amém. Isso foi acrescentado, ao longo do tempo, depois da reforma. Para quê? Para que nós viéssemos identificar as passagens, que foi algo até bênção. Ficou mais fácil nós entendermos, sim ou não? Aquela passagem está no capítulo tal, versículo tal. Mas nós sabemos que nos pergaminhos originais isso não tem. Tem alguém que não sabia disso? Então todos sabem disso. Uma outra coisa que não tem nos manuscritos originais é aquela parte negrito, não é isso? Que vem em cima de cada contexto. Quem sabe do que eu estou falando, diga amém. Você sabia que essa parte negrito também não tem os manuscritos originais? Por exemplo, você vê lá, você procurando a passagem, está escrito lá, o homem das mãos mirradas. Então aquele subtítulo vem falando da história que conta do homem que foi curado dentro da sinagoga com suas mãos ressecadas. Então eles trazem um subtítulo, e esse subtítulo seria um pequeno resumozinho do que seria a passagem. Então por ele torna fácil você encontrar, certo? Mas alguns subtítulos realmente eles dizem de algumas passagens que são reais. Mas alguns subtítulos não condiz com o texto. Por exemplo, nós vamos ler, não vamos ler agora, mas nós vamos ler, um subtítulo que está escrito assim, a última Páscoa, a Santa Ceia. E você vai ler todo o capítulo 26 de Mateus, você não vai ver nem a palavra santa, nem a palavra ceia. Você vai para Coríntios 11, no versículo 17 vai estar escrito assim, dissensões na igreja de Corinto, o modo como celebrar a Santa Ceia. Quando você vai para o texto, você nem vê o modo como celebrar, você não vê dia, você não vê quem tem que tomar, se é casado, se não é casado, se é batizado, se não é batizado, e você também não vê a palavra Santa Ceia. E eu tenho uma Bíblia, que até fui presenteado pelo irmão Francisco, ele está no portão hoje, é uma Bíblia que ela não tem subtítulos, ela é direto. E realmente, se as nossas Bíblias não tivessem subtítulo, ninguém pronunciaria a palavra Santa Ceia. Porque você não vai encontrar ela, eu já li a Bíblia algumas dezenas de vezes, Quem já leu a Bíblia toda, levante a mão. Você encontrou na Bíblia, tirando o subtítulo, a palavra Santa Ceia, quem encontrou, diga amém. Ela não tem. Então eu tenho muito cuidado, porque a palavra do Senhor diz para mim, que eu não posso acrescentar um ão, nem tirar um tio. Porque se eu fizer isso, não é isso? Eu vou para onde? Para onde que eu vou? Então, querido, eu não posso pegar algo que não tem no original, e todo mundo tem acesso ao original hoje. Não é isso? Você na palma da tua mão no celular, você pode buscar os originais. Eu não posso acrescentar uma liturgia, uma palavra santa, naquilo que não tem no contexto bíblico. E o que eu sou contra também? Eu sou contra a idolatria que existe em volta da Santa Ceia. Uma idolatria tamanha que se houver um culto de consagração, a pessoa não vai. Um culto de oração, a pessoa não vai. Ela não vai. Um culto de doutrina, ela não vai. Mas o culto da Santa Ceia ninguém perde. Não, porque hoje é a Santa Ceia do Senhor, eu tenho que ir, Às vezes a pessoa está morrendo em casa, ela não está preocupada nem com a sua doença, ela traz a ceia para mim tomar. E o irmão passa 30 dias sem ir na igreja. No primeiro dia do mês ele vai na igreja porque é Santa Ceia, porque ele acredita que a ceia vai salvá-lo. Ele acredita que tem algo especial na ceia, ou algo místico ou poderoso, que vai transformá-lo. E fica 29 dias, 30 dias falando mal do irmão, olhando torto, no dia da ceia troca o cálice. Então isso, amados irmãos, eu sou permanentemente contra. Por quê? Porque eu não vejo base bíblica para isso. É um momento de comunhão, não um momento de hipocrisia. E quando eu sou questionado acerca da ceia, eu só peço, os pastores falam, querido, me mostra só, me dá só o texto, como que eu tenho que preparar. E que dia que tem que fazer.
Porque uma faz no último domingo, a outra faz no primeiro domingo. Uma, quem não é batizado pode tomar. A outra, quem não é batizado, não pode tomar. A outra, criança pode participar. A outra não é participar. Me dá as regras direitinho que eu vou fazer. Quem está entendendo, diga amém. Aí, a maioria das pessoas vai dizer assim, não, mas o Senhor desinstituiu a Páscoa e instituiu a ceia, porque Ele falou que é o sangue da nova aliança. Quem já ouviu isso aí, diga amém. Você já ouviu isso, né? Mas quando nós vamos para Êxodo 12, que fala da Páscoa, o Senhor institui a Páscoa como estatuto perpétuo. Você sabia que eu tenho alguns amigos judeus messiânicos? Judeu mesmo, não é judaizante não. São judeus messiânicos. O que é um judeu messiânico? Que se converteu a Cristo. E você sabia que como judeu messiânico ele pratica a Páscoa? Por quê? É perpétuo. Quem entendeu, diga amém. O Senhor estabeleceu no versículo 14 de Êxodo 12. Celebrarei por festa ao Senhor por estatuto perpétuo. Mas falando de Êxodo 12... Vamos falar de algo que foi desinstituído na visão da igreja moderna e que foi instituído a ceia no lugar. Amém? Vamos, se você quiser abrir o capítulo 12 de Êxodo, você pode abrir. Senão você anota e estuda em casa direitinho para ganharmos tempo. Ele fala assim para Moisés, Moisés, diga ao povo que este mês vos será o primeiro mês do ano. Isso era o mês de Nisan. E fala, aos 10 deste mês, tomará cada um para si um cordeiro macho, um cordeiro sem mancha. E aos 10 deste mês, trará o cordeiro para a sua casa no 10º dia. Se o cordeiro for muito grande para uma família, pegue com a família do lado. Ao 14º dia, sacrificará esse cordeiro à tarde. Então ele diz que o cordeiro tem que ser de 1 ano. Ele diz que o cordeiro tem que ser macho. Ele diz que o cordeiro ele tem que ser sem mancha, sem mácula. Ele diz que aos 10 daquele mês tem que pegar o cordeiro. Ele tem que ficar 4 dias dentro de casa. Amém? No 14º dia tem que sacrificar ele à tarde. Diz que ele tem que ser assado no fogo. Não pode comer dele nada cru. Tem que comer com os pés, com a fressura e com tudo. O que sobrar não aguentar comer, queima no fogo. Tem que comer ele com os lombos cingidos. Tem que comer com o cajado na mão, com o cajado na mão, com os pés calçados. Tem que ser acompanhado de ervas amargas, tem que ser acompanhado do pão. Se você for no dicionário bíblico estudar sobre o vinho ele era comum em todas as refeições judaicas. Então, em toda refeição tinha o cálice, tinha o vinho. Tá certo? Sem contar que tem a questão do casamento judaico, que é profético, mas isso a gente vai falar mais na frente. Então, presta bem atenção, amados irmãos. Ele vai dizer, de forma milimétrica, milindrosa, o que tem que ser feito. De repente, ele desinstitui algo totalmente melindroso, com data, com hora, como tem que ser o cordeiro, como tem que estar vestido, como que tem que comer, e institui a ceia. E com a Santa Ceia, que foi instituída no lugar da Páscoa, ele não deixa liturgia nenhuma como ser feita. Me diz o texto bíblico aí, abre por favor, enquanto a gente está procurando, que você vai abrindo, o texto que diz que é só os diáconos que tem que preparar a ceia. Porque eu participei de uma igreja que os obreiros também podiam participar. E outro irmão abre outro texto que diz que só quem era batizado podia tomar. Depois o outro abre o texto que diz que as crianças não podiam tomar. Depois o outro abre o texto dizendo que era o primeiro domingo. Depois o outro, para mim, abre o texto dizendo que é o segundo domingo. E a gente vai confrontar aqui. Não tem uma forma, não tem, queridos. Essa liturgia, não tem essa ordem de como fazer. Quem já achou essa ordem, levante a mão. Então eu tenho medo, pavor, pânico de fazer algo que a Bíblia não me dá base. Agora eu vou te falar algo que a Bíblia me dá base. E antes de você falar assim, pastor, é difícil acreditar porque a maioria das igrejas fazem. Eu quero dizer para você que Acabe, quando quis conquistar Jabes de Gileade, ele foi lá e fez aliança com Josafá. Josafá, vamos lá conquistar Jabes? Vamos conquistar. Vamos consultar os profetas. Acabe, tá bom, vamos consultar. Consultou 400 profetas, que não eram os profetas de Baal, não. Os 400 profetas que eram, entre aspas, de Deus. E os profetas falaram que não, o Senhor falou que dará os inimigos em suas mãos. Pode ir lá, pode vencer, vai lá, vocês vão vencer. Aí, Josafá diz assim, peraí, não tem nenhum outro profeta não? O que Acabe fala?
Ah, tem Micaías aí, mas não gosto de ele não, que ele profetiza tudo contra. Tudo contra. Não, quero ouvir Micaías. Micaías, o que é que o Senhor falou contigo? Ah, pode ir, vocês vão vencer. Micaías, para de deboche. Fala somente o que o Senhor te mandou. O Senhor falou que vocês serão envergonhados. Passarão vocês a fio de espada, e você acabe e morrerá. Porque o Senhor já me revelou que um espírito de engano desceu nos profetas. Deus perguntou, quem irá e confundirá Acabe? Um espírito de engano se revela para ele e fala, eu vou ir lá. Um espírito de engano. E no final quem estava certo? Micaías. A maioria das igrejas, irmãos, tem cantina. A maioria das igrejas vende livro. A maioria das igrejas vende revista. E a palavra fala em João 2,16 que o Senhor falou, não fazeis da casa de meu pai casa de comércio, porque a casa de meu pai será chamada casa de oração, e vós a tem transformado em covil de ladrões e salteadores. Segundo a Bíblia, eu posso comercializar na igreja, sim ou não? Mas a maioria comercializa, e eu sou anticristo para muitos, porque não tem comércio aqui. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Timóteo 3, que aquele que almeja ser um pastor episcopado, está à frente da obra, excelente obra deseja. É necessário que ele seja irrepreensível, casado, marido de uma mulher, honesto, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não cobiçoso, torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Diz que ele não pode ser neófito é novo da fé, para que os bebecendo e não venha cair na condenação do diabo, que tenha bom testemunho de que são de fora. Da mesma forma, hoje, diáconos. Hoje, amados irmãos, uma pessoa com 3 meses dentro de uma igreja, ele é presbítero, ele é diácono. Hoje você faz um curso de teologia, você é pastor. Então o que mais tem é pastor solteiro, o que mais tem é pastor separado, o que mais tem é pastor que casou 30 vezes já, o que mais tem é pessoas que não governam o seu lar, que não têm os seus filhos em sujeição e que governam a igreja. Sim ou não, irmãos? Mas aí o que acontece? Na maioria das igrejas tem isso. Mas o que a Bíblia fala? Isso também está lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. Te deixei em Creta para que pusessem em boas ordens as coisas de Deus, em cidade estabelecesse presbítero, aquele que for repreensível, aquele que for hospitaleiro, aquilo que sabe ensinar, não é isso? Ele vai falar, aquele que tem uma só esposa, que tem seus filhos crentes, que não são envolvidos em dissoluções, que dão bom testemunho, que seja poderoso na sã doutrina para ensinar, exortar e convencer os contradigentes, não é isso? É o critério para ser levantado. Mas hoje se levanta qualquer um. A palavra do Senhor diz que aquilo que eu recebi de graça dele eu tenho que dar de graça. A maioria dos pastores da igreja cobram para pregar. A maioria dos pastores da igreja pagam para vir pregadores. A maioria dos cantores gospel cobram para cantar. E a maioria dos pastores pagam eles para vir. Mas a palavra diz que aquilo que eu recebi de graça dar, de graça receber. Quando vem alguém aqui, como o missionário Reginaldo, por exemplo, que a gente sabe que é homem de Deus, não é isso? Eu vou lá com o diácono, eu vou lá com a tesouraria, olha, vamos dar um recurso para o irmão, vamos ajudar o irmão. Ele não cobrou nada, não. Ele não cobrou nada, ele teve um custo de bom coração, de bom grado, a gente dá. Mas uma coisa é a pessoa cobrar. Eu quero tanto para vir. Eu fui pregar lá em Manaus, quando eu cheguei lá em Manaus, o irmão ficou admirado, em Mato Grosso. O irmão falou, pastor, eu liguei para um pastor, fiquei admirado, ele me cobrou um valor absurdo, e ele falou que de sinal para agendar tinha que depositar R$ 2.500, e tinha que separar o hotel, carro para ele, isso só para marcar a agenda. Então a maioria faz isso, irmãos. A palavra fala que comunhão há com a luz e as trevas, sabe onde isso está? Isso está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, que comunhão há luz com as trevas, não se meteis em julgo desigual com os ímpios. Mas hoje dentro da igreja tem pagode, hoje tem funk, hoje tem rock, hoje tem festa jesuína, hoje tem aleluim, hoje tem luz piscando, tem tudo dentro da igreja. Mas a palavra fala que o santo não se mistura com o profano. E eu sou herege, anticristo, por quê? Porque aqui não tem luz piscando, porque aqui não tem luz, não tem teatro, porque aqui não tem funk, não tem pagode, porque aqui não tem música que agrada as pessoas, aqui tem hino que atribui honra ao meu Deus. Ao meu Deus. Então eu quero que você compreenda que esta é uma igreja bíblica, e eu só vou fazer aquilo que é bíblico. E nós vamos abrir agora e vamos ler a Bíblia. E além de ler a Bíblia, eu trouxe um dicionário aqui, dicionário Wycliffe, que esse dicionário já foi considerado um dos melhores dicionários bíblicos. Por quê?
Porque ele não é só um dicionário que ele traz o significado da palavra. Irmãos, prestem bastante atenção, cessa a movimentação. Amém? Não pense que não tem batalha espiritual para falar desse assunto, porque tem. Amém? E uma das batalhas espirituais é que o diabo não vai querer que você fique quieto. Amém? Então, olha só, esse é um dicionário conceituado. E o que eu mais gosto é que esse dicionário é distribuído por uma das maiores distribuidoras de livros que tem. Quem conhece essa marca aqui, dá para ver? Os de perto aqui, de perto. Fala alto. CPAD, a maior distribuidora das Assembleias de Deus, é que distribui esse dicionário, que é maravilhoso. É maravilhoso porque ele não diz só o significado da palavra, mas ele vai contar a história por trás daquilo. Quando aquilo surgiu, quem foi responsável, como veio mudando ao longo da história. Além de ser um dicionário, ele é um dicionário histórico. É um de alguns que eu tenho em casa. Certo? Então, antes de ir ao dicionário, vamos à Bíblia. O primeiro texto que eu quero que você abra é Mateus 26. Eu queria que você prestasse bastante atenção. A palavra pão aparece no Velho Testamento 297 vezes. A palavra pão aparece no Novo Testamento 99 vezes. Amém? Uma das coisas que os judeus mais cultivavam era o trigo. Por isso o alimento mais comum era o pão. O vinho também era economia forte por conta das vinhas. Então o vinho era comum em todas as refeições judaicas. Se você quiser, quando acabar, você vem aqui no dicionário, abre vinho. Você vai ver escrito como que o vinho foi criado. E dizendo que ele estava presente em todas as refeições judaicas. O dicionário vai ficar aqui, você pode ler. E também vai dizer que o pão era a refeição mais comum entre eles, onde eles iam carregar o pão, porque era fácil de fazer, era barato e era prático e não estragava rápido. Então o pão eles levavam, por isso que aparece tanto pão, e o significado estava apontando também para Cristo, pão vivo que desceu do céu. Quem abriu Mateus 26, diga amém. O contexto começa no versículo 17. Por favor, alguém pode ficar de pé e ler bem alto para mim o subtítulo? A ceia do Senhor na Bíblia. Quem diz, me dá uma Ferreira de Almeida que é mais comum aí. Lê bem alto, bem alto. A última Páscoa, a Santa Ceia. Quantos subtítulos está escrito a última Páscoa, a Santa Ceia? Diga amém. Está escrito a última Páscoa, a Santa Ceia? Está escrito aí? Quando eu falar a palavra Santa Ceia de igreja, diga amém. Vamos fazer um teste? Santa Ceia. Amém. Eu vou ler o texto. Quando eu falar Santa Ceia, você fala amém. Versículo 17 em diante. No primeiro dia da festa dos pães asmos. Quando é que se come o asmo? Na Páscoa. Então apareceu a Páscoa aqui. Chegaram discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que prepararemos a comida da Páscoa? Ele disse, ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12, enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E entristecendo muito, começaram um por a dizer, porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu e disse, comete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas há daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Espera aí. Antes de tomar o pão, eles estavam comendo. O quê? Apareceu quantas vezes a Páscoa? 4 vezes. Enquanto comiam, pegou Jesus estava comendo o quê, igreja? O quê? A Páscoa. Enquanto comiam, pegou o pão. Em Êxodo 12, o elemento pão. Está lá? Está. O vinho acompanhava toda a refeição judaica? Acompanhava. Então, enquanto comiam, não era um fato isolado. Não era um pãozinho com carne. Enquanto eles comiam, ele pegou o pão. Amém? Vamos continuar. Eu falei a palavra Santa Ceia? Ainda não? Vou continuar para falar, peraí. Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, este é o meu corpo.
E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que houve? Eu não falei a palavra Santa Ceia? Oi? Meu irmão, tem um Ford Fiesta aqui, LSZ 8317? LSZ 8317, é daqui esse carro? Não é daqui? Ford Fiesta. Alguém aqui tem um Fiesta? Prata? Ninguém tem um Fiesta prata? Não, não é daqui. Glória a Deus por isso. Também, Jesus, irmãos, tem que tomar cuidado com os portões de garagem. Gol branco, alguém tem um Gol branco? Isso aqui é o que? Um OQT 9750, é daqui? 9750, Gol branco, alguém que tem Gol branco? Não é você? Glória a Deus, é o inimigo para perturbar a gente. Vamos lá. Então, amados, preste atenção. Acabou o texto. Acabou o texto. Alguém achou a palavra Santa Ceia? Não achou? Mas você achou 4 vezes o quê? A Páscoa. Jesus era que nacionalidade? Ele estava cumprindo o Êxodo 12. Os 12 que estavam com ele eram o quê? Judeus. Estavam cumprindo. Eles iam continuar fazendo isso? Glória a Deus. Você entendeu? Então eu não achei aqui a Santa Ceia. Achei ele pegando o pão, falando o quê? Do sacrifício dele. Esse é o meu corpo que será partido por vós. Ele estava anunciando o sacrifício dele. Amém? Sacrifício dele. Ali ele está fazendo a nova aliança. Só que você tem que entender a antiga aliança. A antiga aliança, quando Deus foi desposar o seu povo lá, eles quebraram a aliança lá com um bezerro de ouro. Lá no Sinai. Eles traíram, quebraram. O acordo de casamento foi quebrado. Amém, queridos? E o casamento judeu, quando eles se reúnem, o noivo com a noiva, para acertar o contrato de casamento, eles celebram com o quê? Com vinho. É o que está acontecendo aqui. E depois, eles só vão voltar a tomar vinho junto quando o noivo vier buscar a noiva. Você conhece o contrato? Quem conhece o casamento judeu, diga amém. Estuda com ele. Não vão ficar toda hora, não. Ele toma o vinho, sela o contrato. Se ela for fiel no seu contrato, quando ele voltar, ele toma o cálice com ele de novo. Isso é que nós vamos fazer com as bodas do Cordeiro. Amém, querido? Então você estuda o casamento judaico, ele sela o contrato, está selando o contrato aqui. Não beberei de novo do fruto dessa vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Primeiro falando da sua morte, ele vai morrer, não é isso? Mas depois também, só vai tomar quando a noiva estiver com ele, que é eu e você. Ele vai voltar para buscar a noiva. Quando a casa estiver pronta, tudo estiver pronto, o pai do noivo fala assim, ó, vai lá buscar a noiva. E a noiva não sabe que hora que ele vai vir. Então, por isso, a noiva tem que estar arrumada, sempre adornada, sempre bonita, limpinha, preparada, sempre com a sua lâmpada, porque pode ser que ele venha de noite. E se ele vier de noite, já tem que estar com a lâmpada para poder acender, não é isso? E aí tem as amigas dela, que também são virgens, fica com a lâmpada, e nisso, e ela pode dormir, descansar, mas as amigas ficam se revezando, vigiando. Para quê? Para que quando ele vier, não pegar ela despercebida, descabelada, sem preparo. E aí, quando vê que vem o noivo, elas gritam, ei, já vem o noivo! E ela corre rapidinho, se arruma, e ele vem, encontra com ela, e antes de desposá-la, ele faz as bodas com ela e toma o vinho de novo com ela. Então aqui, Jesus está fazendo um novo pacto. Ele está fazendo um novo contrato de casamento. Por isso que ele falou que vai tomar com ela de novo, porque através de discípulos veio a igreja, não é isso? No reino do Pai. Porque ali se consuma o casamento. Mas ela já é esposa dele. No contrato, ela já é esposa dele. Como Maria era esposa de José, mas José não tinha conhecido ainda. Você está entendendo? Mas ele vai consumar esse casamento, é quando a igreja se unir com Cristo. É o que Jesus está fazendo aqui. Certo? E na Páscoa lá atrás, o sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta livrou o povo da morte. Quando Jesus está falando, fazei isso em memória de mim, porque a Páscoa significava memorial de libertação do Egito. Jesus está falando para ele, aquela Páscoa simboliza eu. Por isso que João Batista falou o quê? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar o pecado é a mesma coisa que tirar a morte do mundo. Aquela morte que veio lá nos umbrais da porta, que o sangue livrou, o sangue de Cristo também nos livrou da morte do pecado. Você pode glorificar o Senhor? Então eu não encontrei, mas eu encontro a Páscoa e eu encontro o pacto de casamento. O casamento judaico está representado aqui, o pacto está sendo feito, sangue da nova aliança. Amém? Porque a primeira foi quebrada. Se a primeira não fosse quebrada, não tinha nova, era o pacto da aliança. Mas é uma nova porque a primeira foi quebrada. Amém? E aí daqui eu vou pular para o texto usado, né,
quase que universalmente para a Santa Ceia, que é Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. (11, 23). Amém? Depois que eu ler 11, 23 em diante, eu vou voltar lá no 26 e vamos voltar em Lucas também. Amém? Presta bastante atenção, irmãos. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 23. Todos abriram? Porque eu recebi do Senhor. É esse texto usado para a Santa Ceia universalmente, sim ou não? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comeste ao meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Acabou. Esse é o que leva, ele fala, quando fala do pão, o pessoal para, comamos o pão. Quando ele fala do cálice, né, tomamos o cálice, e assim encerra. É o que eles usam até aqui. Mas aqui diz que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria. Examina-se, pois, o homem a si. Quando Jesus está lá no capítulo 26, que diz que lá é ceia, mas eu vejo Páscoa. Mas vamos supor que seja ceia. Antes dele pegar o pão e partir por discípulos, ele fala: um de vós há de me trair. Um de vós é o diabo. Por acaso sou eu? Que mete comigo a mão no prato. Judas fala: sou eu, é você. Depois ele ceiou com Jesus. Mas quem come e bebe indignamente, não come e bebe para a sua própria indignação? Por que Jesus deu para Judas? Será que o texto está falando disso? E o Senhor também, Pedro está falando com ele lá em Lucas, você vai ver que Lucas está o contexto todo, Pedro está falando com ele: não, Senhor, tal que eu serei com o Senhor o tempo todo, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará. No mesmo contexto. Então ele sabia que Pedro negaria, mas ainda assim, ele deu ceia para Pedro. Então o Senhor está quebrando o que Paulo falou? Ou Paulo está falando de um outro contexto? Se ele viu que Judas era um demônio, estava endemoniado, que Judas ia trair, ele não podia dar ceia para Judas. Judas não podia tomar ceia porque ele já estava em pecado. Ele já tinha ido no Sinédrio. Ele já tinha se encontrado com aqueles homens. Ele já estava tudo arquitetado para trair Jesus. Jesus podia falar: você não vai tomar porque você não está em comunhão, porque você está endemoniado, entendeu? E você não discerne o corpo, você não pode tomar. Mas ele tomou. Nós lemos lá a tradição de Judas, sim ou não? E Judas tomou a Páscoa, sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Mas o problema é que o contexto de Coríntios não começa no versículo 23. Ele começa no versículo 17. E eu não posso pegar um texto fora do contexto. Então eu vou pegar o versículo 17, que está escrito no subtítulo. Lê bem alto para mim alguém, por favor. Subtítulo 17. Na King James não, me dá na João Ferreira, que é uma Bíblia. Dissensão nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Quem leu isso aí na sua, diga amém. Amém. Versículo 17, 1 Coríntios 11. Quem leu isso, diga amém. Está no subtítulo. Quando você lê o modo de celebrar, Sandro, ele vai me dizer o que eu entendo. O modo é os elementos que vai ser usado, a hora que será feita, quem poderá tomar, não é isso? Ah, puxa vida, Aline, você fez aquele bolo gostoso. Me fala o modo de fazer esse bolo. Você vai me dizer a quantidade de farinha, você vai me dizer a quantidade de leite, de ovos. Ah, puxa vida, o Clebinho fez aquele pavê. Clebinho, como é que é? Ele vai me dizer os ingredientes, o modo de fazer, o tempo de forno. Isso é modo de fazer. Quem entende assim, diga amém. Mas vamos aqui para o texto. E quando eu falar, pelo menos o dia que tem que ser feito, ou quem tem que preparar, ou simplesmente a palavra Santa Ceia, você fala amém. Vamos testar? Santa Ceia. Amém. Será feito na segunda-feira. Então vamos lá. 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porque quando vos ajuntais,
não é para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Falou Santa Ceia ou Ceia do Senhor? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome, e outros embriagam-se. Você se embriaga com um cálicezinho de vinho? Tinha que ter muito, sim ou não? Não tendes porventura casa para comer e beberdes, ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhados os que nada têm? Então é uma coisa que eu podia fazer em casa. Que vos direi, louvar-vos-ei nisto, nisso não vos louvo. Então havia comunhão no meio deles? Eles repartiam com seus irmãos? Não. Uns comiam e outros ficavam com fome. Então era algo que matava a fome. Vânia, você mata a fome com um pedacinho de pão? Alguém mata, que aquele que você vem para ser aquele pedacinho de pão, tu mata a fome? Mas é algo que matava a fome. Está escrito aqui, não só matava a fome, mas bebia pão de se embriagar. Então não tinha comunhão. Por quê? Porque eu trouxe, mas o Vitor não trouxe. O Kleber trouxe, mas o Itamar não trouxe. Então Itamar e Vitor não comem. Cadê a comunhão do corpo de Cristo? Igreja, corpo, cadê a comunhão? Então não trouxe, você não come. Então uns comiam e os outros mais pobrezinhos ficavam olhando. Aí Paulo fala, isso que vocês fazem, eu não louvo vocês. Você não tem casa para comer, ou envergonhar a igreja de Cristo os que nada têm. Aí Paulo vai puxar um exemplo de comunhão. O exemplo de Cristo, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos passei, que na noite que foi traído, ele pegou o pão e partiu. Sabendo que Judas era traidor, sabendo que era endemoniado, ele deu pão para Judas. É isso que ele... Por que você não dá para o irmão de vocês? Então, se vocês estão se reunindo em comunhão, se vocês estão reunindo no corpo de Cristo, que tudo tem que ser em comum, e vocês não repartem, é isso que ele quer dizer. Vocês estão comendo para a própria condenação de vocês. A condenação, querido, indignamente está numa festa que é de comunhão e deixar o meu irmão olhando. Está numa festa que era a comunhão dos irmãos, que era a comunhão do corpo, que era o partir do pão, como também tem lá em Atos 20, não é isso? Como estava lá em Atos 2 também, tudo em comum, inclusive no partir do pão, tudo em comum, inclusive no partir do pão, mas eles não estavam partindo. E o Senhor fala, se vocês é para viver em comum, se vocês é para viver como corpo, e você deixa o seu irmão com fome, é isso que ele quer dizer. Vocês comem e bebem para a própria indignação de vocês. Examina-se, pois, a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, vê se você é corpo de Cristo. Vê se você é um com o seu irmão. Depois você come e bebe. Senão tu come e bebe para a sua própria indignação. Ele vai entrar. Estava onde? Cadê? 11... 22. Não tendes porventura casa para comerdes e bebedes? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que... E aqui vai a coisa da pessoa não perder a Santa Ceia. Porque ela acha que se não perder, ela vai ficar fraca e doente. O fraco e doente não estava em não tomar a ceia. O fraco e doente estava em não repartir, em não ser corpo, em não ser igreja. O fraco e doente era não ter comunhão. A Bíblia fala, se andarmos na luz, como na luz Cristo está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, não tenho comunhão com o Senhor. Se eu não tenho comunhão com o Senhor, não estou na luz, eu estou em trevas. E se eu estou em trevas, o sangue não tem ação sobre mim. Por isso você fica fraco e doente, por não há comunhão. E ele continua, versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome,
coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei enquanto for ter convosco. For comer, espera um pelo outro. Mas se a fome apertar, come em casa. Então a refeição era para matar a fome, sim ou não? Quem plantou o pedacinho de pão e o cálice? Isso aqui diz que é um banquete. Mas aí Paulo usa o termo, que nós não vimos lá em Mateus 26, mas vimos aqui, a ceia do... Ele não usa a Santa Ceia, ele usa a ceia do Senhor. Aí eu vou aqui para o dicionário bíblico, amém? O Wycliffe, que é distribuído pela CPAD, uma das maiores livrarias que existe, distribuído por uma das maiores denominações que existe, chamada Assembleia de Deus. E eu vou procurar aqui a palavra ceia. O que significa? Então nós vamos lá na palavra ceia, que está na página 396, eu já até marquei aqui, e vou ler para você o significado da palavra ceia. Amém? Vou ler para você aqui, já estou aqui na ceia do Senhor, mas vou pegar isoladamente aqui a palavra ceia. Ceia significa banquetes, refeições, ceia do Senhor. Ceia, banquetes e refeições. E ele resume ceia do Senhor. Então, para ter uma ceia, tem que ter um banquete. Dicionário não Aurélio, dicionário bíblico. Está escrito aqui, ceia, banquetes, refeições, parentes, ceia do Senhor. Amém, queridos? E agora ele vai dizer também sobre ceia do Senhor. Amém? Ceia do Senhor. Estou colocando que vocês vão ver no YouTube, então aqui dá para vocês verem. Né? Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. O dicionário não trata como Santa Ceia. O dicionário da Assembleia de Deus trata como ceia do Senhor. O termo usado pelas igrejas da Reforma para tomar o pão e do vinho, de acordo com as instituições, tinha alguns significados, alguns significativos. São Santa Comunhão e Eucaristia ou ceia do Senhor. Ele está dizendo que o termo Santa Comunhão, o termo Eucaristia ou o termo ceia ou Santa Ceia veio a partir da Reforma. Se alguém quiser vir aqui ler para confirmar, veio das igrejas da Reforma, ou seja, antes da Reforma Protestante, não se usava o termo Santa Comunhão, não se usava o termo Santa Ceia, amém? E não se usava o termo Eucaristia. Amém, igreja? Amém. Dicionário distribuído, e ele vai contar aqui toda a história. Falei com a minha irmã que eu leio tudo. Uma página, 2 páginas, 2 páginas inteiras somente para contar a história da ceia. E lendo a história da ceia, que é muita coisa, né? Vai dizer aqui, a ceia do Senhor, junto com o batismo, é uma das 2 ordenanças, sacramento, propósito pelo próprio Senhor, é observado, portanto, por todos os corpos cristãos, exceto por alguns grupos. Até mesmo na teologia católica romana, com seus 7 sacramentos, dá-se prioridade à ceia do Senhor, chamado de Eucaristia. Aí quando ele vem falar da origem da ceia do Senhor, a origem da ceia do Senhor, ele fala para mim aqui, ó, procurar por ágape. No dicionário da CPAD, não dela, mas distribuído por ela, mas por homens renomados, historiadores, homens de Deus, está mandando para mim procurar de ceia, ele está mandando eu procurar por ágape. E eu vou no ágape, página 38. Eu vou no ágape no dicionário cristão. Ágape. 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 O que está escrito aqui? Ágape. O que está escrito aqui? Aqui. Ágape. Aqui. O dicionário vai ficar aqui, uma semana na igreja. Você pode olhar ele à vontade.
Vou te cobrar só R$50 por página. É brincadeira, irmãos. Vamos lá. Ágape, palavra grega para amor. Era uma refeição comum ou uma festa de amor na igreja primitiva. Não era na igreja A, na igreja B, na igreja primitiva. A história prova. Uma festa de amor na igreja primitiva, além de satisfazer a fome, aleluia, e compartilhar com os mais pobres, era uma forma de exprimir a unidade e o amor fraternal. Veja, festa de amor. Aí eu fui na festa de amor. Mas como não vamos ter tempo, tudo tem no dicionário que é festa do amor, que era a mesma festa. Mas vamos ficar somente aqui, festa do amor. Embora, especificadamente mencionado em Judas, ela é mencionada em Judas, capítulo 1, versículo 2. Ela é mencionada em 2 Pedro 2,13, que fala que os resistem, né? Homens que são vãos, aquela coisa toda tal, que fala assim, que esses mancham as vossas festas, como também lá em Judas, fala de comportamento de irmãos que mancham essas festas, amém? Quem já leu Judas aí, diga amém. Quem já leu 2 Pedro 2,13, que fala desses homens que mancham as suas festas de comunhão, de ágape, é o partir do pão. Em alguns manuscritos, esses costumes eram conhecidos no Novo Testamento, em Atos 2,42. Irmãos, abre Atos 2,42. Vê o que é Atos 2,42. É 2,42 ao 46, mas o 42 já diz. Quem abrir rápido aí, diga amém. Amém. Quem abriu? Lê alto aí. Vai ter que ter um microfone para o irmão ali. Lê alto aqui. Lê aqui no microfone. Peraí, lê aqui alto. 40 aí? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão do partir do? Está falando que esse partir do pão que eles falavam não era Santa Ceia, era o ágape, porque ele dá referência. Está lá em 2 Pedro 2,13. Amém? Esses costumes eram conhecidos no Novo Testamento em Atos 2,42, 2 Pedro 2,13, em Atos 20,11. Atos 20,11, Paulo está pregando. Paulo começa a pregar de manhã cedo. Ele prega e eles também comem. Prega até meia-noite. Tinha que ter comida para comer até meia-noite? Tinha que ter pouco ou muita? Eles comiam e partiam o pão. Eutico cai. Paulo ora por Eutico. Eutico ressuscita. E Paulo continua pregando e comendo com eles até o amanhecer. Então, o partir do pão que Paulo está fazendo no capítulo 20 de Atos, diz aqui na história que eles estavam realizando o ágape. Mas isso não é nada, olha só. Também se encontra em 1 Coríntios 10,16 e também 1 Coríntios 11,17 em diante, Coríntios 11,24 em diante. Eu vou pegar para você ver. Coríntios 11, 1 Coríntios 10, 16 e 11, 24. Está aqui. Ágape. Aonde se encontra? 11, 24. Vitor, está aqui, 1 Coríntios 11, 24. Então, a história de homens renomados que estudaram, buscaram a história da igreja, diz que o que Paulo está falando em Coríntios 11, 24, não é Santa Ceia, mas é o ágape. E o ágape, lá de Coríntios 11, tinha muita comida e muita bebida. E está repreendendo o fato de um poder comer e o outro não poder comer. É um dicionário bíblico que conta a história bíblica, distribuído por uma livraria séria, distribuído por uma denominação séria. Pode não ser tão séria hoje, mas na época que isso aqui foi feito, era uma das mais sérias que existia. Amém, irmãos? O ágape, tá? Agora vem aqui, vamos lá. E na literatura, tal, vai dizer as literaturas, né? Os homens que escreveram sobre ela, vai falar um monte de nome aqui, um monte de pessoas que você pode pesquisar, e diz: as festas judaicas e as corporações dos gentios forneceram precedentes para essa expressão de comunhão. No início, após o exemplo estabelecido pela ceia do Senhor, parece que essa refeição esteve associada à comunhão. Mais tarde, a ênfase sacerdotal mostrou uma tendência de separar as duas, associando
a última ao jejum, tá? Nesse período eles faziam esse banquete, mas também associado a um jejum. Faziam o jejum durante um determinado tempo, depois se banqueteavam. Eles resolveram, ainda lá naquela época da igreja primitiva, separar os dois. Amém? Separaram. Bom, você achou interessante o que foi lido? No entanto, essa refeição nunca foi inteiramente universal ou essencial à prática cristã. Não estava como uma ordenança, como uma regra. Amém? Tanto que ele fala, está com fome, come em casa. Tá? Então não era como uma regra. Tá? Mas aqui o que diz interessante, sabe o que é? É que esse ágape, ele tomou início aonde? Não, igreja primitiva. Mas aqui na ágape diz que ele teve início aonde? A partir de quê? Aonde foi a inspiração deles ter a ceia? Diz que foi na Páscoa do Senhor. Irmãos, isso aqui é história. Isso aqui é história, mas não acabou não. Não acabou não, quer ver? Quando nós vamos ler sobre a ceia, 396. Quando a gente vai ler sobre a ceia, não dá para falar muito, o tempo não permite, tá? O termo mais comumente usado, tá? E aqui ele vem dizer aqui uma coisa interessante, quer ver? Deixa eu achar aqui, irmãos, espera aí. A proclamação do evangelho leva consigo a obrigação evangélica de serviço. Estou falando aqui lendo sobre a ceia. De serviço a Deus. E de serviço aos irmãos que são suplicantes e beneficiários comuns de sua mesa farta e generosa. Amém? Mesa farta e generosa. O antigozo do banquete celestial, pelo qual somos elevados no espírito até a presença de Deus, né? Estimula a busca da esperança que vem do alto. Não devemos depositar as nossas afeições nas coisas do mundo, mas crer, amar e trabalhar como aqueles que guardam as bodas finais do Cordeiro, quando a ceia não será mais necessária. Quando esta riqueza de significado é relevada da palavra, e quando a relevância da palavra é demonstrada pelo ato de resposta pessoal, a ceia do Senhor pode ser realmente um verdadeiro meio de graça, através da refeição sagrada, a obra salvadora de Cristo, e mais uma vez apresentada, experimentamos o gozo de sua comunhão, permanente e sustentadora no Espírito, e somos confirmados em nossa vida cristã, assim como nosso comprometimento com o serviço cristão em fé e amor. Então, o banquete que a gente está fazendo aqui, está explicando, não é isso? Nos traz a esperança, a comunhão, o gozo de participar do banquete celestial, aonde essa ceia física não será necessário. Então, quando se reunimos em comunhão, nos lembramos que nós vamos tomar esse banquete com o Senhor. Mas banquete, ele usa a palavra banquete. Por que eu sou considerado o anticristo em fazer um banquete? Quando se trata da ceia do Senhor. Ele continua. Deixa eu peguei algumas partes, porque se eu fosse ler 3 páginas aqui, é um dia para a gente poder terminar o estudo. Tá? Os evangélicos afirmam que a refeição que Jesus, isso aqui é tremendo, que a refeição que Jesus e os seus discípulos comeram na noite de quinta-feira era a ceia, Santa Ceia. Mas na verdade era a Páscoa. E não tomaram na sexta, mas na quinta. Tomaram na quinta-feira. No entanto, alguns entendem que, de acordo com João, a refeição pascual dos judeus teria ocorrido na noite de sexta-feira, após a morte e sepultamento de Cristo. Existem basicamente 2 argumentos para esta opinião. João afirma em 19,14 que o dia do julgamento e execução de Jesus foi no dia da preparação da Páscoa, sugerindo que a Páscoa acontecia no dia seguinte. O tempo preparação, tanto nos sinóticos, não é isso, vai dizer os textos aqui, como em João, faz frequentemente uma referência ao dia anterior ao sábado, isto é, a sexta-feira. Então, na passagem presente, a preparação da Páscoa pode simplesmente ser interpretada como sexta-feira da semana da paixão. O texto em João 18:28 afirma que os acusadores judeus de Jesus não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Enfim, ele vai provar que a Páscoa foi feita no dia, na sexta-feira. Uns dizem que não, vai provar que foi na sexta.
sexta, e que eles realizaram a Páscoa. Por quê? Porque alguns teólogos dizem que foi na quinta, por isso não foi Páscoa. Não, ele realizou a sexta porque foi na quinta. Mas aí ele vai provar, por texto e contexto, que já era sexta-feira, tanto que eles não quis entrar e pegar Jesus para não se contaminar, porque era Páscoa. Então ele não só mostra que esse argumento de que foi quinta-feira, por isso foi ceia, ele não só mostra que isso é frustrado, como ele vai provar que Jesus realizou a Páscoa na sexta, e que era a Páscoa, tanto que os judeus não queriam se contaminar. Então ele não só quer provar que não foi Santa Ceia, mas foi Páscoa, mas ele vai dizer todos os argumentos. É um argumento pequeno, só é desse tamanho aqui, ó. Poxa, eu leio isso, vou para a Bíblia, não vejo o primeiro domingo, não vejo o último domingo. Pelo contrário, realizam sabe quando? Todo domingo eles se reuniam e faziam. Todo domingo. Mas havia uma perseguição. Não existiam as igrejas estabelecidas ainda. Então, cada semana, eles reuniam na casa de um irmão. E já que iam se reunir para falar a palavra do Senhor, para receber Paulo, receber Pedro, não era uma horinha. Eles iam para aquela casa, se trancavam lá e ficavam o dia todo. Como é que tu fica o dia todo com fome? Então, eles levavam a refeição. Quando eles estavam lá que a repartir para todo mundo, se lembravam da comunhão do corpo de Cristo. Falavam, meu irmão, come também, você é um corpo com a gente. Você faz parte da igreja, porque Jesus também partiu, não é isso? E nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus e também se lembrando da comunhão do corpo de Cristo que Ele fez por nós. E um dia tomaremos esse cálice, tomaremos esse pão com o Senhor, come conosco. E era um banquete para durar o dia todo. Então aqui ele tem uma preocupação em provar que Jesus tomou a Páscoa. Aí eu vou para dentro do contexto e vejo Páscoa 4 vezes. E quero inserir a ceia ali. Não, porque Jesus falou que fazer isto em memória de mim. Irmãos, o que é isto? Vou te ajudar. O que é isso? Quem concorda que isso é água, diga amém. Esquece a água, o que é isso? Um copo. Isso é um garfo. Para vocês, se é um garfo ou um copo? Eu vejo 4 vezes Páscoa. Como é que podem falar que é Santa Ceia? Se está escrito 4 vezes Páscoa. Irmãos, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero para a eternidade. Como é que eu vou implantar dia e hora numa coisa que a Bíblia não diz dia e hora? Como é que eu vou dizer que é só diácono que prepara, que é só de obreiro? Como é que eu vou dizer que criança não participa? Porque como é que esse povo ia para aprender a palavra de Deus, deixar seus filhos soltos? As crianças iam juntas. Como é que o pai vai comer, beber e se fartar e seu filho vai ficar do lado de fora? Que pai é esse? Que Deus é esse? As crianças comiam essa ceia. Elas comiam essa fartura. Eu não comercializo aqui dentro, que a Bíblia diz para mim não comercializar. Eu não pago o cantor, eu não pago o pregador, porque a Bíblia diz para mim não pagar. O critério para se levantar aqui dentro é um critério bíblico. E eu também não faço, amados irmãos, esse ritual, porque a Bíblia não me dá base para ele. Mas quando eu faço, eu tenho o elemento pão, eu tenho o elemento cálice, e eu tenho um banquete, que vai comer quem trouxe e vai comer quem não trouxe. E nós vamos se lembrar da boda do Cordeiro. E vamos se lembrar, está vendo isso aqui? Isso foi um contrato que o Senhor fez conosco, de que Ele viria e nos esposaria. Ele viria pegar sua noiva. A noiva do Cordeiro é a igreja, irmãos. Então, amados irmãos, escuta que eu vou falar para você. Isto aqui está lembrando o contrato. E Ele fala que se a noiva quebrar o contrato, Ele não terá compromisso com ela. Se mantenha santo, se mantenha limpo, se mantenha puro. E vamos se alegrar a este momento. Vamos renovar a comunhão com o corpo de Cristo. É o que eu leio. Então nós já vimos que toda vez que fala de partir do pão, está falando de ágape. E tem muitas passagens que falam do partir do pão. Não são poucas. E diz que eles tinham tudo em comum. Aí eu mostro muita comida em Coríntios. Eu mostro Paulo repreendendo para um comer e outro tendo fome. A gente mostra Mateus 26, que é Páscoa, aonde se instituiu. A gente mostra que não tem na Bíblia a palavra Santa Ceia, tem a ceia do Senhor.
Tem a ceia do Senhor. E quando nós vamos para o ágape, ou quando você vai para a festa do amor, que tem aqui, você pode ir para a festa do amor. Na festa do amor vai dizer uma coisa interessante. Vai dizer que ao longo do tempo, o nome ágape foi perdendo sua força. E no momento da reforma, ganhou alguns títulos. Santa Comunhão, Eucaristia ou Santa Ceia. Então o que foi instituído na igreja primitiva? O ágape ou a Santa Ceia? O ágape. A partir da reforma, tira o ágape, tira o banquete, coloca um pão e vinho e batiza de Santa Comunhão ou Santa Ceia. Por isso, irmãos, que eu sempre fui muito festivo. Quem se lembra lá da igreja antiga? Eu não estava sempre fazendo banquete? A gente não estava sempre se reunindo? A gente não estava sempre se confraternizando? Porque é o que eu entendo na Bíblia. Isso mantém sim a igreja unida. Isso mantém a igreja em comunhão. Então, irmãos, eu respeito muito o partir do pão. Eu respeito muito a comunhão do corpo de Cristo. Mas eu não posso comprar uma bandeja prateada, botar um monte de cálicezinho, cortar um monte de pedacinho de pão, distribuir na igreja, e ver, irmão, que o mês todo meteu o pau no outro irmão, trocando o cálicezinho com ele. Eu já tomei muito, né? Então, como eu tomei muito, eu já vi muita coisa. Eu fui tesoureiro, eu fui instrumentista, eu fui vocalista de grupo de louvor, eu fui obreiro, eu fui evangelista, eu fui diácono. Então você vê todos os ambientes. Eu cansei de ver, aí eu tive que tocar o cálice com aquela escrota. Mas dá para ver, não quero trocar com ela. Então, bom. Eu já vi muitas das vezes, tu viu fulano e a fulana? Tomaram ceia não. Está em pecado, ele está, ó. Ela pode ter tido um problema em casa, ele pode ter tido um problema no trabalho, não é isso? E não ter querido tomar. Mas todo mundo olhava o casalzinho e achava que estava... Eu já passei por isso com ela. Cheguei com ela e falei, amor, não estou bem. Problema lá com meus irmãos, não vou tomar ceia não. Ela também não estou legal não vou tomar ceia não. A gente estava normal, limpinho, não estava tendo nada. Aí não tomamos ceia. No outro culto, a esposa do pastor me chamou e falou, tive uma visão. Qual a visão? Eu via que a Aline, né, se você não tivesse conhecido ela, seria uma prostituta. Diante do Senhor, que o Senhor tire a minha vida. Mulher tem boca que não fala. Quietinha, meiga, bonita. E vi que você se perdia. Eu quero fazer uma pergunta, Deus não ia dar esse sonho à toa. Vocês estão tendo relação, não estão, vocês não tomaram ceia, né? Eu ri. Então, irmãos, eu não vejo um momento de maior hipocrisia, era para ser um momento de comunhão, não de hipocrisia. Era ser um momento de amor, não de ódio. Era ser um momento de verdade, não de mentira. Quem está compreendendo, diga amém. Então, não dá para ler tudo, é muita coisa. Porque aqui ele vai me jogando. Aqui no ágape, né? Quando eu leio o ágape, quer ver? Vou ler aqui para você aqui, olha. Quando eu pego aqui o ágape, no ágape, quer ver? Eu vou ler o ágape aqui, olha. Vitor, quando nós lemos do ágape, ele manda eu ver o quê? Lê aqui, por favor. Veja a festa de amor. Veja a festa de amor. Então, quando eu dei o ágape, o próprio dicionário me joga para a festa do amor. Quando chega na festa do amor, ele dá mais detalhe. Quando eu chego na festa do amor, ele fala ver fraternidade. Ele me manda para... Então, quer dizer, é uma coisa jogando para outra que vai fazer um grande estudo. Então, nós não temos tempo hábil para isso. Mas eu estou pegando a Bíblia, e estou pegando na visão de mais ou menos uns 15 historiadores, servos de Deus, são vários os nomes deles aqui, você vai pegar aqui um monte de nomes, que concordam com ágape, que foi adaptado. Ele foi perdendo força como ágape, Por que foi perdendo força como ágape? Por quê? Eu sei te dizer por quê. Não foi criada uma religião capital? Que quem não seguisse ela seria morto? Então eles viviam em fuga. Como realizar a ágape? Então automaticamente perdeu força. Na reforma, ganhou o nome de Eucaristia,
ganhou o nome de Santa Comunhão e depois Santa Ceia. Mas o que se mostra na história, isso aqui está escrito, antigamente a gente só tinha escrito, mas hoje existe um DVD, DVD 1, DVD 2, que eu aconselho toda a igreja a ler, chama Espelho dos Mártires, 1 e 2. Quem já assistiu, levante a mão. Assista, vai contar a história deles. Você viu no Espelho do Mártir falando de Santa Ceia? Mas você viu o ágape. No Espelho do Mártir, contando a história da igreja primitiva, de Pedro, de Tiago, como eles morreram, como era perseguido, e depois contando a história da Inquisição, da perseguição, vai mostrar esses irmãos praticando o ágape. E vai mostrar a mesa farta, bastante fruta, bastante comida. Então, até certo tempo da história, era o ágape, que não era celebrado somente em uma cidade, mas aqui diz que era uma festa comum, de comunhão, celebrada na igreja primitiva. E ele vai dar os textos, conhecido como Partir do Pão, em Pedro, em Atos, várias passagens, Coríntios, várias passagens, inclusive ele cita Coríntios 11. E aí, irmãos? O que come e bebe para a sua própria indignação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui foi tomar ceia na igreja e não tinha cometido pecado naquele dia? Levante a mão. Então já era para você, irmão. Tu comeu para condenação. Se o texto de 1 Coríntios 11 está falando de Santa Ceia, eu e você estamos no inferno, porque comemos para a própria condenação sem discernir o corpo. Mas se ele está falando de uma festa de amor, de uma festa de repartir, e eles não repartiam, aí sim eles comiam para a própria condenação, porque você está numa festa que o lema é dividir, que o lema é repartir, que o lema é ter comunhão, mas você não tem, tu está se condenando com essa festa, aí tem coerência. Aí tem coerência. Nem o pastor que ministrou a ceia naquele dia, não passou sem dar um grito, um berro, sem falar alguma coisa? Acho muito difícil. E Judas, endemoniado na mesa, um de vós é um diabo. Estava na mesa. Ceiou ou não? Quem errou? Judas que estava na mesa endemoniado ou Jesus que deu a ceia para ele? O pastor pode errar se você pegar a ceia, porque o pastor não tem poder de ver o teu coração, mas Jesus tem. Tanto que revelou antes. Quem você vai dizer que errou? Pedro ter tomado em pecado ou Jesus ter dado em pecado para ele? Está se contradizendo os textos, sim ou não? Eles não estão se contradizendo, é porque eles falam de coisa diferente. Eles falam de coisa diferente. E Pedro também, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, não, Senhor, eu vou estar contigo, não vou te largar de jeito nenhum. Antes que o galo cante, tu vai me distrair. Então ele sabia que Pedro trairia, mas deu a ceia para Pedro. Quem errou? Pedro ou Jesus? Ninguém errou. E sabe o que acontece, irmãos? É que os discípulos, depois de ter evangelizado com o Senhor, de estar na rua, fazer visita, chegaram cheios de fome, tanta fome que pegaram o pão e... Os seus discípulos ferem a tradição, comendo sem lavar as mãos. O que vai te salvar é a tradição ou a revelação? O que é a revelação? Hipócritas, não sabeis que sujo é o que entra? É o que sai, não o que entra? Não sabeis que tudo que entra pela boca é processado pelo ventre e o restante é jogado fora? Vós é que infligis a lei. A lei é o quê? A palavra. Ensinando preceitos que são do homem, não de Deus. Ou você fica com a tradição, ou você fica com a revelação. Comércio, tradição. Aqui não tem comércio, eu fiquei na revelação. Pagar cantor, pagar pregador, cobrar para cantar, cobrar para pregar, tradição. Comércio, aqui não tem, porque a Bíblia condena. Homens sem vida no altar não serão levantados, porque a Bíblia condena. O mundo dentro da igreja não terão, porque a Bíblia condena. Mas a igreja que pratica um momento solene de Santa Ceia, que todo mundo naquele dia é santo, o louvor foi o quê? Funk gospel, foi pagode gospel, todo mundo tatuado, todo mundo de piercing, que cantam na igreja, toca, toma Santa Ceia, depois vai para o bar tomar uma asinha com os amigos. Vão para o Rock in Rio.
Eu sei, eu conheço pessoas que vão, que são integrantes de grupo de louvor da igreja. O senhor está apontando, o senhor está jogando? Não, eu estou mostrando para você a realidade. Estou mostrando para você a realidade. Então, irmãos, você está convidado hoje a participar conosco da ceia do Senhor, do ágape, da festa de comunhão, que vai nos lembrar o contrato que ele fez naquele dia, o sangue da nova aliança. Esse é o contrato. E ele fala que se permanecemos fiel a este contrato, essa ceia que é física não será mais necessária, porque celebraremos ela numa grande ceia celestial. Numa grande ceia celestial, as bodas do Cordeiro estarão aqueles que nessa terra se manterem santos. E também isso aqui é para você ver que temos tudo em comum. Tem irmãos que estão aqui hoje que nem sabia que teria isso. Tem irmãos aqui que não sabia que teria isso, levante a mão. Mas você vai comer com a gente. Por quê? Porque isso é comunhão. E uma coisa do partir do pão, irmãos, que poucos sabem. Jesus fala, eu sou o pão vivo. Desceu do céu. Ele fala, quem não comer da carne, não tomar do seu sangue, não terá parte comigo. Está vendo, pastor? Se isso, não tomar o cálice, não comer o pão. Você acha que esse pão, esse cálice vai te tornar forte? Ele não está falando da sua doutrina? Ele não está falando da sua palavra? Ele não está falando de viver a sua palavra? Tanto que enquanto ele estava curando, multiplicando, estava todo mundo oba-oba. Quando ele veio descasca, todo mundo disse, você não fazia parte do meu pão, do meu corpo, todo mundo achou duro e saiu. Quando ele existe santificação, todo mundo sai. Todo mundo corre. Exatamente o dia de hoje. Tu mete o pau, desce a madeira em santificação, todo mundo faz biquinho. Quando o Senhor chama mesmo, exorta mesmo, todo mundo faz bico. Todo mundo no aspecto de dizer, né? Então ali, amados irmãos, ali, ele está falando da sua doutrina. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Mas você sabe que os mistérios selados, até a morte de Cristo, estavam selados. Por que estava selado? Porque existia um véu. O véu representa o quê? O pecado. Isaías 59:1 diz que o pecado faz divisão entre o homem e Deus, faz separação. Então só conhecia os mistérios selados aquele sumo sacerdote que era verdadeiramente fiel a Deus, como Zacarias teve uma experiência com Deus, até sendo pai ele de João, e os profetas. Mas quando Jesus está na Páscoa, e a Páscoa representa ele, e como ele não podia se mutilar naquela hora ali, ele pega o pão, mostrando que é ele, e fala, esse pão será partido por vós. A Bíblia diz que ele foi moído. Mas ele está mostrando algo muito importante. O quê? Isso aqui é o pão. Tu está vendo ele por fora. Tu está vendo ele superficialmente. Vocês estavam separados desse pão. Mas agora esse pão vai ser partido. E vocês agora podem ver esse pão por dentro. Eu vou abrir a minha intimidade para vocês. Eu vou abrir os meus mistérios selados. Vocês também terão acesso a essa intimidade, a essas revelações. E agora também eu estarei dentro de vocês. Porque vocês, ele diz lá em Coríntios 6:19, que temos templo do quê? Somos casa espiritual, diz lá em Pedro. Então agora você será um comigo. Toma, eu estou dentro de você, você dentro de mim. Nós somos um corpo, um só. Toma, você é um comigo, você é um comigo, você é um comigo, você é um comigo. A partir de hoje somos um corpo, e desse corpo eu sou o cabeça. Igreja, corpo de Cristo. O corpo não é o pão, querido, não é aquele suco de uva que depois vai ser processado e jogado fora. O corpo de Cristo é a igreja. Você é o corpo. Que através de Cristo fomos juntados em um só. Quando comemos o pão, quando eles comeram, Jesus partiu o pão, quando partiu o pão e deu a cada um deles, está falando, vocês agora fazem parte do meu corpo. Vocês fazem parte da minha essência. E ali criou-se a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então, irmãos, me perdoe, se você está acostumado a essa tradição, né? As pessoas verdadeiramente acham que a ceia vão salvar elas. Quem já viu isso aí, levante a mão. Acha realmente que aquilo é algo santo. As pessoas acham que aquele é o ápice da igreja, a santa ceia. Aí pega o cálice, pega o pão, troca o cálice com o irmão, pega o pão.
Aí bebe o cálice e acha que aquilo ali está trazendo no corpo dela. Irmãos, em nome de Jesus, o que fortalece teu corpo é o Espírito Santo de Deus. Pessoas não lêem Bíblia, as pessoas não oram, as pessoas não jejuam, não consagram a vida e toma ceia e acha que é forte. Jejue, ore, acorde nas madrugadas, fuja do pecado, você será cheio do Espírito Santo de Deus. Não ache que a unção vai vir por um pedaço de pão feito pelo homem, uma bebida feita pelo homem, ela vai vir pela unção do Espírito na sua vida. Nós vamos fazer um ato maravilhoso, uma festa maravilhosa, uma comunhão maravilhosa, mas não pense que isso lhe dará poder. Isso agradará ao Senhor quando eu e você se confraternizar, quando nós nos abraçarmos verdadeiramente, sermos verdadeiros uns com os outros. Entender que esse momento de comunhão simboliza uma comunhão eterna que vamos ter. E se nós não nos suportamos aqui, como suportaremos lá, que será eternamente? Então, se a gente não aprender a ter comunhão aqui, não teremos comunhão lá. Então, isso é para aprendermos a ter comunhão aqui, para termos comunhão lá. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Sim, Vitor? Não, o de Lucas é exatamente, vamos lá, Lucas 22. Exatamente essa questão, porque ele é mais detalhado, né? Lucas é muito detalhista. Lucas, ele era médico, mas ele era um historiador maravilhoso. Você vê que os textos de Lucas são sempre ricos em detalhes, né? Então, nada demais aqui no texto de Lucas, só mesmo trazendo com mais detalhes essa questão da traição. Lucas 22, 7. Pergunta? Sim, depois só. Lucas 22, 7, amém? Chegando, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar mandou a Pedro e a João dizer: ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele está, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Só estava Jesus e os 12. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está escrito, determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de trair, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino como meu pai me destinou. Para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assentais sobre trono, julgando os 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu quando quando te tomou a ceia sem ser convertido, irmão.
Estava com Jesus, mas não era convertido ainda. Olha só. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: quando os mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Ele respondeu: nada. E disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compra. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele lhes disse: basta. Bom, 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Então aqui mostra o erro de Judas, endemoniado, e ceando com Jesus. Mostra Pedro, que ainda fala: quando você se converter, tomando. E fala que Pedro vai o negar, tomando. Então o texto que fala quem come e bebe para sua própria condenação, de Coríntios 11, não tem, Alexandre, concordância com esse texto. Quem concorda, diga amém. Não pode ter concordância, porque se tiver concordância, ou Paulo está errado, ou Jesus está errado. Mas nenhum dos dois está errado, é porque estão falando de contexto diferente. Entendeu? De contexto diferente. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, não é isso? Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Pô, Judas estava endemoniado, irmão. E Jesus sabia disso, e deu ceia para ele. Não pode ser o mesmo contexto. Aqui é Páscoa, lá é ágape. Oi. No 20. Não, sim, porque a ceia é refeição. Então vamos lá, pegamos no dicionário a palavra ceia: banquete, festa, refeições. Amém? Pegamos Santa Ceia. Santa Ceia, ceia. Está escrito ali que ele ganhou o nome de Santa Comunhão, ganhou o nome de Eucaristia e Santa Ceia após a reforma. Está escrito, com as datas e tudo ali. Tá certo? Manda para mim olhar ceia, ele manda eu olhar festa ágape. Quando nós vamos estudar sobre a festa ágape, diz que ele teve início a partir da Páscoa que Jesus realizou com os discípulos, ou seja, teve como exemplo, teve como base aquele banquete. E esse banquete, o lema era dividir. Eles faziam todos os domingos como partir do pão. Então, irmãos, do ágape ele me manda para a festa do amor. E diz lá na festa do amor que ela foi perdendo força com o tempo com esse nome ágape. E com o tempo, através da reforma, ganhou o nome Santa Comunhão, Santa Ceia ou Eucaristia. Ou você fica, irmãos, com a Santa Ceia, com a Eucaristia, com a Santa Comunhão, ou você fica com a gente acha base na Bíblia. Tinha irmãos que não tinham comunhão, a Judas vai falar. Esses que não têm comunhão, que fazem isso, que fazem aquilo outro, são manchas nas vossas festas ágape, nas vossas festas de amor ou de fraternidade. Então você está convidado hoje a se banquetear conosco. Isso aqui vai fazer alusão às bodas do Cordeiro. Momento em que todos nós vamos chegar numa mesa farta e vamos ceiar com Cristo. Mais perguntas? Irmãos, eu nunca trouxe isso da minha cabeça. Simplesmente eu li Bíblia, e quando li Bíblia não achei tais afirmações. Isso aqui não foi barato não, isso foi muito caro na época. Na época que eu comprei esse dicionário, né, filha? Nem condição financeira a gente tinha. Nem condição financeira eu tinha. Tá assim porque eu guardo direitinho, não tem só esse não. Eu tenho várias Bíblias, eu tenho várias Torás, tem história da igreja. Né, minha filha? É uma pilha assim, ó. Fica lá, eu tenho mau cuidado, mas não é para poder ensinar, mostrar que sou melhor, no que eu quero ir para o céu. Eu quero entender o significado, eu quero entender as coisas. Então quando a gente fala aqui, as pessoas pensam que a gente traz da nossa cabeça. Não, a gente foi estudar a fundo. Ainda tem um DVD que eu estou indicando para você. Estou indicando para você. Entendeu? Dos mártires. Assista, você vai ver o ágape lá. Então essa é a verdade bíblica. Se eu enxergasse essa forma litúrgica que é feita na igreja, certamente nós faríamos aqui. Mas, irmãos, eu não enxergo. Amém? Então a gente vai fazer o ágape, vamos fazer mais vezes.
Vai ser muito bom. Não dá para fazer sempre, que nem a situação não permite toda vez a gente trazer, né? Aquelas coisas ali, lá dentro tem peru, tem pernil, né? O irmão trouxe uma vaca inteira assada, o outro trouxe camarão, lagosta. Não tem como todo mês, né? Fazer isso, né? Eu tô brincando, irmãos. Tem muita coisa lá atrás que não coube na mesa aqui, né? Mas tem muita coisa e a alegria do irmão poder trazer. Quando a pessoa está fazendo lá, os irmãos, o irmão está falando, pô, eu vou fazer para dividir com meus irmãos, eu vou levar para a ceia da igreja. Isso é gostoso. Chega aqui a irmã poder ver a satisfação do irmão comendo. Poxa, está uma delícia, o irmão fez. Obrigado, irmão. Poxa, você abraçar o seu irmão, você se confraternizar com o seu irmão. Não há pecado nisso, pelo contrário, o Senhor se agrada. O tema do ágape era confraternização, era comunhão com os irmãos. Amém, irmãos? A dificuldade de fazer aqui, né? Quando nós fizemos essa comunhão lá em Magé, lá em Cabo Frio, os irmãos de Cabo Frio todos vão ver esse estudo aqui, tinha uma senhora lá de 70 e poucos anos de idade, que foi casada com um pastor há 38 anos. Mas ela era filha de pastor, professora da escola bíblica dominical, fez seminário, entendeu? E ela ainda era professora de letras. A vida toda na igreja, aquelas igrejas certinhas, e ela estava lá, foi assistir. Porque quando falamos que ia dar esse estudo lá em Cabo Frio, foi um alvoroço, então foram as pessoas lá. Quando eu terminei de dar o estudo, ela veio com olhos cheios de lágrimas, agarrou no meu braço, meu filho, eu preciso disso, eu fui enganada a minha vida toda. Eu preciso disso com seus textos e contextos, que eu tenho que levar essa verdade para minha família, eu tenho que levar essa verdade para minha igreja. Meu filho, o que está escrito aí é incontestável, não tem como contestar, está escrito, está na hora. Eu preciso disso, naquele desespero de anunciar a verdade. E muitas coisas erradas têm que cair por terra, irmão, dentro das igrejas. Cadê as curas? Cadê as libertações? Cadê, irmãos? A pessoa já rodou 50 vezes a mesma igreja porque há nela insatisfação. E a única coisa que vai satisfazer ela é o Espírito. Quando ela entrar numa igreja que o Espírito Santo estiver naquela igreja, ela não sai de lá. Amém, irmãos? Perguntas? Dúvidas?